Eu quero que você leia comigo. Capítulo 1, versículo 4 do livro de Neemias vai dizer: e sucedeu que quando vi estas palavras, quais palavras? Neemias pergunta para o seu amigo como que estão indo as coisas na sua terra. Eu tento pensar, imaginar e me colocar nos sapatos de Neemias, porque eu também sou um estrangeiro no Brasil. E eu tento imaginar o que o texto está dizendo como se fosse comigo. Neemias está num lugar que não é dele, ele não nasceu lá, ele foi para lá, ele está sendo abençoado, ele está bem, e de repente ele caminhando no meio das pessoas nativas de Susa, ele se consegue alguém da terra dele, de Jerusalém, de Judá. Quando ele consegue isso, ele diz: você é meu irmão, você é meu sangue. É exatamente o que eu sinto quando eu consigo um venezuelano aqui no Brasil. Eu já consegui muitos que eu posso não ter conhecido o cidadão lá na Venezuela, eu posso não ter crescido nele, ele pode ter morado numa cidade muito longe da minha lá na Venezuela, mas o fato dele falar minha língua e se identificar como venezuelano, eu já quero falar com ele, me sentar, conversar e perguntar como é que continua a situação na Venezuela. Sempre faço isso. Consigo um venezuelano, pergunto ele como ele está, se ele acabou de chegar de lá, ele começa a me contar as coisas. Exatamente o que Neemias fez no capítulo 1. Ele consegue alguém que é nativo da terra dele, chama ele e pergunta: como é que estão as coisas lá? Me conta, tanta saudade que eu tenho. Faz parte do tempo que eu não vou lá, que eu nem sei de nada. E agora que você, meu irmão, é nativo de lá, me conte como está a situação lá na nossa casa, na nossa terra, no nosso país. E as notícias que Neemias ouve não são aqueles que ele esperava. Ele esperava talvez alguma coisa: rapaz, o povo lá está... O que recebe em resposta à pergunta de Neemias não era aquilo que ele tanto esperava. Anani vai olhar para ele e dizer: Neemias, as coisas lá na nossa terra não estão boas. O povo está vivendo em miséria. Os muros ainda estão destruídos. O templo ainda está queimado. O pessoal lá está morrendo de fome. Não tem nada de agradável ou de notícia boa para trazer para você. Está tudo ruim. Cada dia piorando. Não tem ninguém que vá lá ajudar eles. Não tem ninguém que olhe de ao redor e diga: eu quero me aproximar, eu quero tentar fazer, quero tentar ajudar. Eles estão em miséria, estão famintos, estão morando na rua, sem casa, sem um teto, sem muro, desprotegidos. Esse é o quadro que está na nossa terra lá, Neemias. E aí vem o versículo 4, leia comigo. Versículo de número 4, capítulo 1. E sucedeu que quando eu ouvi estas palavras, Neemias falando, assentei-me, chorei e lamentei. Olha para cá. Neemias escuta o que ele não pensava que ia ouvir. Não era aquela resposta que ele esperava. E a resposta foi tão forte e bateu tanto no coração dele, que abalou a estrutura de Neemias. Para você entender isso aqui, meu irmão, você tem que estar fora do Brasil. Você que está me ouvindo, que está me assistindo, se você for brasileiro, você tem que estar fora do Brasil. Tem que estar um bom tempo sem vir para cá. Conseguir um brasileiro lá fora perguntar como está o Brasil e falarem para você que o Brasil está destruído. Aí você vai sentir a dor que Neemias sentiu agora. Ele tem um tempo que ele não vai para o seu país. Ele está com saudade. Ele quer ter uma notícia. Ele quer saber como estão as coisas lá. E o que ele escuta abala ele. Está tudo destruído, tudo em miséria. Ninguém se dignou a ir lá ajudar os teus irmãos. Neemias começa a chorar. Ele se assenta, não consegue nem ficar em pé. Porque tem notícia que deixam a gente assim. A nossa estrutura abala e a gente não consegue nem ficar em pé. Neemias se assentou, chorou e se lamentou. Ele se assenta, começa a sair em prantos, começa a chorar, começa a se lamentar. O que é um lamento, Ricardo? Dizer: meu Deus, até agora ainda está assim. O Senhor não fez nada, meu Deus. O povo lá está em miséria. Eu me lembro, pensei que tinha mudado alguma coisa, que estava melhorando, que estava começando a melhorar. Mas até agora ninguém fez nada, ninguém se levantou. Por quê? Imagina Neemias se lamentando, gente. Qual Neemias? O Neemias que estava próspero. Não era o Neemias que estava embaixo no chão. O Neemias que estava próspero, que estava numa posição de destaque, que estava sendo abençoado, que estava ao lado do rei
comendo do bom e do melhor. Era esse Neemias que agora está chorando, está sentado e está se lamentando. Sendo um filho de Deus, sendo temente a Deus, estando caminhado no temor do Senhor, ele estava chorando e se lamentando. Sabe por quê? Porque o fato de você e eu sermos cristãos não anula a nossa humanidade. O fato de você ser um cristão não quer dizer que você nunca mais vai chorar. Não quer dizer que você nunca mais vai se lamentar. Eu já vi pregadores e pessoas falando: deixa de lamentar e começa a adorar. Sim, mas tem momento de lamento. Está na Bíblia. Você acabou de ler comigo, não estou inventando aqui. Neemias, um homem que estava próspero, abençoado, ele começou a se lamentar. Sabe por quê? Porque nós como cristãos não somos super-heróis. Situações abalam a gente. Tem momento que a gente reclama. Abacuque no capítulo 1, ele só está se lamentando, só está reclamando. Capítulo 1, versículo 1, ele começa a orar e falar para Deus: até quando eu vou orar e o Senhor não me responde? Quem já não orou assim? Deus, eu estou orando tanto tempo e o Senhor não faz nada, não me responde, não dá um sinal, e eu já estou cansado, já disse aqui. Um crente se lamentando. O Abacuque fez isso. Neemias está se lamentando também. Nós somos humanos, não somos super-heróis. O próprio Jesus falou: confiem nele, porque ele venceu o mundo. Não é a gente, é ele. E é essa confiança que nos faz continuar caminhando. Então ele chora, ele se abala, ele se assenta, ele começa a se lamentar. E continue o texto comigo. Eu me assentei. Então, quando ouvi estas palavras, eu me assentei. Eu chorei e lamentei por alguns dias. Por alguns dias. Ah, meu irmão, eu vim aqui lá para te dizer: esse lamento, esse choro, esse sofrimento, essa situação difícil, essa nuvem negra que tem em cima de você, não é para sempre. É somente por alguns dias, porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O sofrimento, o choro e o lamento dele, ele mesmo descreve, não foi para sempre. Não é para sempre. Eu sei que a gente às vezes tem situações, tem dificuldades, tem aperto que parece que não vai acabar. Que a gente diz: meu Deus, Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que o Senhor permite? E a gente ora e não entende. Mas, meu irmão, não é para sempre. Complicação não é para sempre. Problema não é para sempre. Vai chegar um amanhecer de alegria para você também. A alegria vai chegar no outro dia. Não é para sempre o sofrimento.